Senhor Jesus fala agora de mais uma vinda. Ele fala agora de mais um momento em que ele deveria voltar a essa terra. Não seria ainda o cumprimento da profecia em que ele seria visto por todos os olhos, descendo montado em cavalo branco, que desceria sobre um monte, que faria uma série de sinais, não. Essa segunda promessa agora de uma terceira vinda que deve acontecer antes da vinda que Israel ainda aguarda. É uma promessa de uma vinda em que ele não será visto, mas que ele não vem para Israel, e ele vem para buscar uma igreja que há 2000 anos atrás ele começou aqui na terra. É uma promessa agora que não é para a nação judaica apenas, não é para os israelitas apenas, mas é uma promessa que se estende para todos os povos, tribos, línguas e nações, quando ele diz: aquele que crê no Filho de Deus, aquele que confessa Jesus como o Filho de Deus, como seu Salvador, é para você essa promessa. Quando Jesus vem à terra, ele fala de uma vinda em que ele viria para buscar um povo que ele lavou e remiu. Ele chama esse tempo de graça. Paulo vai chamar de tempo dos gentios, de tempo da graça, em que nós estamos vivendo. E mais uma vez estamos tendo dificuldade de interpretar as profecias, assim como Israel teve no passado. Vemos uma promessa de uma vinda rápida e misteriosa, de repente vemos também uma promessa de uma aparição gloriosa nos céus. E muitas vezes estamos tendo dificuldade de assimilar isso na nossa mente, como tais profecias poderiam se cumprir. Mas quando nós olhamos as passagens bíblicas que falam a respeito desses textos, nós entendemos de forma bem clara que o Senhor está falando de duas ocasiões diferentes, e que se torna impossível o cumprimento de ambas as profecias de uma só vez. Abrindo Mateus 24, versículos 27, 36 e 44, nós ouvimos falar de uma vinda rápida, invisível e inesperada. Uma vinda em que o Senhor apareceria de forma misteriosa, de uma forma não de data marcada, e que ele apareceria muito rápido. 1 Coríntios 15, 52 descreve essa profecia dizendo: é no abrir e fechar de olhos. Quando chegamos em 1 Tessalonicenses 4, 17, diz que o Senhor arrebatará a sua igreja nessa vinda. Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, ele diz que será tão rápido e inesperado quanto um ladrão que rouba uma casa. Quando eu ouço essas profecias, eu entendo que Deus está preparando o arrebatamento da igreja. E eu ouso trazer para esse tempo o texto do apóstolo João, quando ele escreve dizendo: é já a última hora. Estamos vivendo os últimos dias da geração da graça, os últimos dias da igreja de Cristo nessa terra. Estamos vivendo os dias que antecedem o arrebatamento da igreja, e acredite você ou não, vai acontecer. Alguns podem dizer: mas meus bisavós falavam desse arrebatamento. Alguns podem dizer: há 1000 anos atrás já se falava desse arrebatamento. Acontece que uma série de profecias deveriam ser cumpridas antes desse arrebatamento. Uma série de sinais deveriam preceder esse arrebatamento. E quando nós estudamos esses sinais, quando nós estudamos essas profecias, entendemos que de uma vez por todas chegamos à geração em que não há mais nada que impeça isso de acontecer. Entendemos que estamos vivendo a geração que já visualizou todos os sinais de Deus, que deveriam anteceder a volta de Cristo. E que se Cristo quiser voltar agora, se Cristo quiser voltar hoje, durante esse culto, durante essa festividade, nada o impedirá. A Bíblia diz que ele já está às portas e está pronto para vir buscar a sua noiva.
Eu entendo que não dá para acreditarmos em um decreto dominical, onde o Senhor apareceria nos ares e tudo já se encerraria ali, porque existem promessas, profecias escatológicas que precisam se cumprir. Estamos vivendo tempos de dificuldades. Estamos vivendo tempos em que os sinais, tudo se aproxima. João disse que um dos sinais era o aparecimento de falsos cristos. Eu nunca ouvi tantos como na nossa geração. A Bíblia fala da instalação de chips, de sinal da besta, que seria instalado nas pessoas. Ninguém compraria nem venderia sem isso. E hoje, quando eu olho para a América do Norte, eu vejo propostas para ainda esse ano todas as identidades serem trocadas por chips comerciais, onde só pode ser instalado na mão direita ou na testa, porque em outra parte do corpo não funciona. O dinheiro será exterminado. Você não receberá mais o seu salário em dinheiro. O crédito é debitado na tua conta e aquilo fica acreditado no chip que passa e você vai gastando por onde passa para acabar com o roubo, falsa paz que a Bíblia diz que viria. E quando nós olhamos, a Bíblia diz que haveria terremotos, guerras, nações contra nações, pai contra filho, filho contra pai, tudo virando de cabeça para baixo. E eu te pergunto, o que é que falta para cumprir? O que é que falta para acontecer? Porque a nossa geração insiste em estar adormecida na glória, cantando santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aleluias. Não podemos estar desapercebidos. Não podemos estar desatentos. Me parece que a igreja de Pérgamo é de Sales, parece que é de Sales, que o Senhor escreve dizendo: olha, fique vigilante, porque senão eu vou voltar e vou pegar vocês como ladrão, pega um desapercebido. A igreja do Senhor muitas vezes tem estado a tosquerejar, tem estado a cochilar, tem estado a dormir, temos fechado os nossos olhos e ouvidos para os sinais de Deus. Nós ouvimos mensagens como essa e fazemos 200 planos na nossa cabeça. Mas a verdade é que depois da bênção apostólica, tudo aquilo é deixado para trás. Nós ouvimos mensagens de exortação nos nossos cultos e nós fazemos uma série de promessas a nós mesmos e a Deus. Mas quando se acaba aquele culto, a contenda permanece contenda, a fofoca permanece fofoca, a divisão permanece divisão, a inveja permanece inveja, a confusão permanece confusão, e nós se esquecemos de tudo que foi falado. E é por isso que nas 7 igrejas da Ásia, várias vezes o Senhor repete: quem tem ouvidos, escute o que o Espírito está dizendo para a igreja. Escuta o que o Espírito está dizendo para a igreja. Eu olho para o livro de Apocalipse e vejo o Senhor na porta da igreja de Laodiceia, dizendo: eu estou na porta batendo, mas ninguém ouve a minha voz. Quando o Senhor disse: se alguém ouvir a minha voz, Ele também está dizendo: ninguém lá dentro está sentindo a minha falta, presbítero Jacques.
é que quando eu olho as cartas do próprio Apocalipse, eu vejo que em cada igreja daquela Deus sempre tinha um remanescente, pastores. Em cada igreja daquela Deus sempre tinha um grupinho fiel. Ele dizia: tem aí no meio de vós aqueles que não se contaminaram. Tem aí no meio de vós aqueles que não mancharam suas vestes. Tem aí no meio de vós um remanescente que permanece de pé. E que as gerações podem mudar, que a igreja pode mudar, que o templo pode mudar, mas sempre tem um remanescente dizendo: meu compromisso é com Jesus. Sempre tem um remanescente de joelhos dobrados, dizendo: que saudade dos louvores em que nós chorávamos, que saudade das orações em que nós sentíamos o corpo arrepiado e tanto sangue, que saudade das mensagens que nos faziam se levantar e se ajoelhar aos pés de Deus. Isso tem um remanescente fiel aqui. Adora esse Deus essa noite. Deus tem remanescente aqui no meio de nós. Será que se Deus olhar para nós aqui nessa noite, Ele vai encontrar um remanescente aí? Será que quando Deus olhar para essa noite, Ele vai dizer: eu tenho remanescente lá no meio, eu tenho aqueles que não se contaminaram, eu tenho aqueles que permanecem de joelhos dobrados na minha presença? Faça a diferença. Cassiane canta dizendo: chega de ser multidão, seja uma bênção. Mas pastor, todo mundo está assim, seja diferente. Mas todo mundo anda assim, seja diferente. Mas todo mundo já está agindo assim, seja diferente. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, e no meio da multidão em espírito e verdade. Aleluia. E quando Ele olhar para aquele, não veja uma multidão, mas Ele veja você. Quando Ele olhar para aquele, não olha e veja: eu estou vendo 300, 400 pessoas que Ele passa a dizer: eu estou vendo um. E que será eu que Ele olha e diga: eu estou vendo 2, eu estou vendo 100, eu estou vendo 200. Que está adorando, que não para de adorar, que não para de adorar, que não para de adorar. Quando eu olho para o livro de Apocalipse e para as profecias, eu vejo um tempo depois do arrebatamento, o mundo no caos, o homem do mal, o maligno, o anticristo, preparado contra Israel para a batalha do Armagedon. A Bíblia diz que todas as nações da terra se reunirão para aquela batalha. Mais uma vez, o mundo reunido contra a nação de Israel. Mais uma vez, o mundo reunido, como nós vimos em Apocalipse 12, aquele dragão soltando um rio, um mar de gente contra a mulher que é Israel. Eu vejo Apocalipse 17, 14. O anticristo preparado com os seus exércitos contra aquela nação. Mas é gostoso, porque quando chegamos em Apocalipse 19, do 11 ao 14, a Bíblia diz que haverá um grande sinal no céu naquele dia. Cristo aparecerá montado no cavalo branco, e a igreja vem com Ele. Zacarias capítulo 14, versículo 4, diz que Ele pousará sobre o monte das oliveiras. Aquele monte se repartirá em 2, porque para cumprir a promessa que Ele viria para o lugar de onde Ele subiu, Ele pousará ali. Aquele monte será partido ao meio. A Bíblia fala
descendo na sua glória, estabelecendo o trono das nações, os anjos recolhendo todo o povo judeu espalhado por todo o mundo, porque a promessa de Deus para o grande julgamento de Israel naquele dia. Mateus 25, do 1 ao 13, nos dará a entender que o Senhor vai separar as virgens loucas das prudentes, que muitos de nós temos atribuir à igreja. Quando olhamos aí em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, fala do Senhor separando os bodes das ovelhas, aqueles que permaneceram fiel, que ouviram a palavra do Evangelho do Reino, pregado pelos 144 mil e as suas testemunhas, para aqueles que adoraram o anticristo, que aceitaram a sua marca e serviram a besta. A Bíblia diz que aquele que permanecer fiel ouvirá a palavra: vinde, benditos para o reino que vos foi prometido, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! O Senhor estabelecerá um reino de glória sobre essa terra, onde reinaremos com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 20, do 1 ao 6. A igreja reinará com Cristo. Será um tempo de tanta glória que Zacarias 14:10 diz que até os montes serão aplainados para não ter ladeira e ninguém se cansar. Será um tempo de paraíso, de glória de Deus. Refará o que Ele fez no princípio no jardim do Éden, um paraíso de Deus para os homens. Alguns israelitas que não entendem nada diz que isso será eterno, mas será apenas um período de 1000 anos, porque Deus não deixará nenhuma de suas promessas cair sem serem cumpridas. Aleluia! Reinaremos com Cristo, estaremos nesse tempo, mas a Bíblia diz que ao final dele o inimigo é solto. O diabo tenta preparar uma última guerra contra Deus, chamada de Gog e Magog. E nessa guerra não acontecerá, porque a Bíblia diz que Deus mandará fogo do céu e consumirá o maligno e o jogará no lago de fogo. João olha e diz: depois dessas coisas, eu olhei e não vi os céus, não vi a terra. Eu olhei para o alto e eu vi um grande trono branco, onde o rei estava sentado. Céus e terra se passaram. Ele escreve dizendo: joelhos se dobravam diante dele para receber a sua sentença. O Senhor no seu trono de glória, ele diz: e foram abertos os livros, e o livro da vida, e todos aqueles que não foram achados escrito no livro foram lançados no lago de fogo ardente. Mas aquele cujo nome estava escrito no livro da vida, quem tem certeza não tem nome nesse livro aqui? Quem tem certeza que o seu nome está no livro da vida, no livro de Deus? Adora, porque é para você essa promessa. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: aquele que o nome estava escrito no livro da vida foram chamados, convidados para experimentar algo novo. E ele diz: eis que eu ouvi o Senhor fazer novos céus e nova terra. Céus e terra se passaram, e eis que tudo se fez novo. Apocalipse 21, versículo 5. O Senhor se apresenta e diz: eis que faço novas todas as coisas. O versículo 4 diz: nesse lugar não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais labuta. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e Deus tirará de você todo o sofrimento. Ele diz: todas as coisas já foram passadas.
estamos falando de uma eternidade de glória. Aleluia. Estamos falando de uma eternidade em ruas de ouros, em rios de jaspes, rios de cristais, muros de jaspes, em uma cidade linda, santa, que a nossa mente humana não nos permite entender, que a nossa mente humana não nos permite imaginar a dimensão dessa promessa. Eu estou falando de uma eternidade, onde o que hoje te atormenta não vai te atormentar mais, de uma eternidade, onde o que hoje te traz tristeza não te entristecerá mais, de uma eternidade, onde você não terá que estar preocupado com o alimento ou com o emprego, onde você não terá que estar preocupado por onde o seu filho anda, por onde o marido caminha, porque você estará para sempre na presença do nosso Deus. Aleluia. Isaías capítulo 6, ele tem a chance de ver o mínimo disso. Ele diz: eu olhei, e eis que vi o Senhor assentado em um grande e sublime trono. Eis que vi o Senhor assentado em um trono de glória. Eu vi o Senhor assentado em um grande e poderoso trono. Ele diz: eu vi os serafins de 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam, e eles gritavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Está preparado para isso? Pedi para vocês para se preparar aqui, já vou encerrar. Natália e o Rafa te pedi para louvar. Você está preparado para viver isso? Viver uma eternidade onde você só terá que dizer: santo, louvado, adorado, e o Senhor vos apacentará. E o Senhor vos apacentará. A luz daquele lugar é o brilho da glória do Senhor. Não haverá dia, não haverá noite, porque estaremos para sempre diante de um Deus de glória. E o versículo 7 diz assim: essa promessa, ou essas promessas, porque fala de todas as coisas, é para aquele que vencer. Essas promessas são para aqueles que vencerem. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando. Eu não sei qual é a adversidade que tem te feito chorar. Eu não vou estender mais a mensagem. Eu não sei qual é a adversidade que tem arrancado lágrimas dos seus olhos. Mas eu quero te convidar dentro da palavra de Deus a ser um vencedor nessa noite. Eu quero te convidar dentro da palavra de Deus a se tornar um vencedor nessa noite. Se coloca de pé. Eu não sei qual é a adversidade que tem te feito muitas vezes lamentar a sua situação. Mas há uma promessa para aquele que venceu essa prova. Há uma promessa para aquele que venceu esse tipo de luta. Há uma promessa para aquele
geração. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Essa festa. A promessa é para aquele que vencer essa prova. Passa chorando, mas passa de pé e de cabeça erguida. Passa derramando lágrimas, mas não pare a sua caminhada, porque Deus tem promessa para você. Marabastura, cabalagagai. Chora, se derrama diante de Deus. Desabafa diante dele se for preciso. Mas não se curve diante das adversidades, porque é uma promessa de Deus para você nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer, filho, eu não esqueci da tua causa. Para dizer, filha, eu não esqueci das suas orações. Eu não acolhi as suas lágrimas. Eu não visto teu pranto e tenho reservado um tempo de vitória para você. Aleluias. Eu vou encerrar a expressão um pouquinho. Aleluias. É só o primeiro dia. Amanhã Deus vai fazer muito mais. Pode continuar só logo. Vou fazer uma última oração e a gente encerra. Para deixar o fundo aí rolando. Aleluias. Deus não quer que você saia daqui hoje sem pegar de volta a esperança que você jogou para trás. O Senhor me mostra aqui pessoas frustradas, pessoas que já não veem o porquê de seguir na caminhada, pessoas que já não veem o porquê de estar nem no ministério, pastores, pessoas que estão frustradas com Deus, com seus pastores, com seus ministérios, quando na verdade nenhum deles errou com você. Mas é porque muitas vezes as adversidades tocaram em áreas que você olhou e disse, Deus, esse é o meu limite. É porque muitas vezes as adversidades chegaram a um ponto que você olhou e disse, Deus, eu não estou aguentando mais a prova. Pessoas que entraram aqui e disseram, eu vou lá para ver se Deus fala comigo, mas eu já não tenho esperança de que as coisas vão mudar. Pessoas que quando ouvem a mensagem de promessa dizem, eu sou palavra de pregador, porque eu não vejo isso se cumprir na minha vida. Deus é o filho do teu pensamento. Ele está dizendo nessa noite, eu velo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele diz lá no livro de Isaías, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão para não me esquecer de ti, ó menino de Deus. O seu nome está escrito na palma da mão de Deus e ele não esquece da tua história. Vai ter coisas que Deus vai poder resolver hoje, mas vai ter coisas que você vai ter que aguardar, porque ainda não é o tempo. Mas o que ele quer que você não pense
tem se esquecido das suas orações. Ele sabe exatamente há quanto tempo você tem clamado. Porque Ele não deixará de responder a sua causa. Eu quero que você renove as suas esperanças antes de encerrarmos esse culto. Quero que você saia daqui entendendo que Deus tem promessas para pessoas vitoriosas. Para pessoas que possam dizer: eu estive na guerra, mas eu venci. Eu chorei, derramei lágrimas, mas estou de pé, porque é um Deus que segura nas minhas mãos. Aleluia. Eu quero convidar você a fazer um coral agora dizendo: santo. Senhor poderoso.